Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo deve ficar um pouquinho mais longo, porque antes de falar sobre a parábola dos dois fundamentos, eu preciso falar sobre o Sermão da Montanha, porque essa parábola ela é contada logo em seguida, né? O Sermão da Montanha, ele é como um resumo, né, de todo o evangelho, de toda a Bíblia, né? Ele trata de todos os assuntos e engloba, né, todos os princípios e valores ensinados por Cristo, né? Ele desconstrói alguns conceitos que os judeus praticavam, né, como a oração, o jejum e a esmola. Por exemplo, Jesus ele reformula a prática, né, dessas obras. Ele diz que não basta dar esmola, mas uma mão não deve se vangloriar, né? Uma mão não deve saber o que a outra faz. Ele usa essa figura para dizer que, né, as pessoas dão esmola e esqueçam, né? Ajudem e esqueçam. Façam caridade e esqueçam, né? E não fiquem relembrando daquilo para se engrandecer. Sobre a oração, né? Essas repetições que geralmente as pessoas faziam, né? E fazem até hoje. E oram em público para serem vistas e escolhem as melhores palavras para serem, né, para a oração ficar pomposa e tal. Ele diz que mais efeito tem quando a pessoa entra, né, no secreto do quarto dela e ali ela se esvazia e ali ela não escolhe palavras, porque Deus sonda o coração. Então ele sabe, né, exatamente quem está falando, o que está falando, se é, né, é da boca para fora ou se é do íntimo dela mesmo, né? Enfim, sobre o jejum também, né? Os hipócritas, eles desfiguravam o rosto, eles saíam pelas ruas abatidos para mostrar que, né, estavam praticando a religiosidade, para mostrar que eram espirituais, né, jejuando e tal. E ele diz o contrário, quando você, né, se propor a fazer um jejum, né, lava teu rosto, penteia teu cabelo, que ninguém saiba, ninguém precisa saber, entre você e Deus. Enfim, ele fala das bem-aventuranças, né, que desconstrói aquela ideia de que a felicidade, né, está em ser pleno nessa vida, né? Ele fala de perseguição, ele fala de tristeza, ele fala da injustiça desse mundo, né? E tudo isso vai levar a uma felicidade maior, né? Porque são recompensados aqueles que perseveram. Enfim, ele fala todo o resumo de todos os princípios e valores que ele ensinou ao longo da caminhada, ele fala nesse sermão da montanha. Então, é importante todo cristão conhecer esse trecho. Aliás, é importante conhecer toda a Bíblia, mas esse sermão especificamente, ele fala sobre tudo, né? Sobre o perdão, sobre a obediência, sobre a submissão, sobre a esperança, sobre, né? Enfim, todos os princípios e valores, né? Ensina a orar, a oração do Pai Nosso, enfim, tudo que a gente precisa saber a respeito de praticar a fé cristã está nesse sermão. E aí ele termina, né, o Sermão da Montanha falando essa parábola, que todo aquele, porque basicamente enquanto nós vivemos, né, todos nós estamos sendo edificados,
né? Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos, né, intentos, enfim, tudo que a gente pratica, né, é como um tijolinho que serve para a nossa edificação. E aí ele usa essa parábola para dizer que existem duas classes de pessoas. Assim como em todas as parábolas que comparam, né, dois grupos, eles chamam um grupo de insensato e um grupo de prudente, né? É assim em várias parábolas que nós já falamos. E na parábola dos dois fundamentos, o prudente é aquele que guarda e pratica essas palavras que ele acabou de ensinar no Sermão da Montanha, né? É aquele que cava a terra, né, para fazer o alicerce da casa, até encontrar a rocha. E aí, em cima da rocha, que é o verdadeiro fundamento, que é o próprio Cristo, essa pessoa vai ser edificada. E aí vai vir as tempestades, vão vir a chuva forte, vai vir a ventania, vai vir ataques de fora, vai vir uma série de percalços, né? E essa construção vai permanecer firme, né? Porque é prudente, construiu na rocha, está fundamentado em cima de Cristo, né? Em cima das palavras de Cristo, ou seja, pratica, conhece e pratica as palavras de Cristo. Agora, o insensato é aquele que não se deu o trabalho de cavar para construir sobre a rocha que é Cristo. Ele vai fazer o alicerce em cima da areia. Então o rio vai subir, vai ter enchente, vai ter tempestade, vai ter, né, ventania, e aquela casa ela vai ruir, porque ela não tem fundamento profundo, né? Ela não tem profundidade, ela não tem firmeza, ela não tem, né? E muitas vezes a gente vê que os próprios religiosos, as próprias pessoas que com a boca elas dizem Senhor, Senhor, inclusive essa passagem está no Sermão da Montanha também, nem todas elas entrarão no reino dos céus por causa disso. Elas não têm profundidade, elas não têm coerência com a fé cristã, né? E tudo isso faz toda a diferença, né? Porque não adianta a gente só ouvir, a gente tem que ouvir e praticar, né? Jesus, ele é o Senhor, ele é o Salvador daqueles de quem ele também é o Senhor. Ou seja, ele salva aquele que é obediente a essas palavras, aquele que escuta e guarda e pratica, né? Agora, aquele que só ouve, não pratica, né, mesmo que a boca professe que Jesus é o Senhor, eles não são conhecidos um do outro, né? O servo porque não obedeceu e o Senhor porque não reconhece o servo que não obedeceu, né? Por isso aquela palavra, eu nunca vos conheci, né? Porque não tem essa relação de obediência, né? De reverência, de dependência, não tem esse relacionamento. E quanto a essas tempestades, essa ventania, esses percalços que acontecem, eu sempre digo uma coisa: as provações que acontecem na nossa vida, elas servem como uma prova que serve para aprovar, né, as pessoas. As provações também são. Algumas pessoas supõem que as provações elas vão, você passou pela prova e mostrou para Deus que você é fiel. Não é. A provação ela mostra a você a sua própria condição, né, com relação à fé cristã. É para você se avaliar na provação, é para você se conhecer, porque às vezes a gente se superestima,
né? A gente acha, não, porque eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E aí vem as provas e a gente não resiste, vem as provas e a gente cai, vem as provas e a gente desmorona, né? Então, a sua reação, né, mediante os percalços dessa vida, as coisas que acontecem inesperadamente, os problemas que perduram, né, que demoram a serem resolvidos, a sua reação vai mostrar a sua situação diante do Evangelho. Se você sucumbe facilmente, né, é porque seu alicerce está fraco, não está sobre a rocha, está na superfície da areia. Então você precisa de mais profundidade, você precisa de mais busca, de mais estudo, de mais, né, de se aperfeiçoar para que você seja edificado né, no fundamento certo. Agora, quando você passa por esses problemas e permanece com a paz que excede a todo entendimento, com aquela alegria, com aquele amor que vem de dentro, ou seja, você continua, né, firme e forte, guardando a tua esperança, guardando a tua fé, esperando em Deus, dependendo de Deus, aí o teu fundamento está sobre a rocha, está firmado, ou seja, você passou pelas mesmas provas que os outros, porém você saiu do outro lado firme como sempre, né? Porque teu fundamento está na rocha que é Cristo. Um beijão para você, tenha um ótimo dia, fiquem todos na presença de Deus, porque é o melhor lugar para se estar. Um beijão.